Alvorada em Pauta. Olá, bom dia! Eu sou Isabela Costa e esse é Alvorada em Pauta. No programa de hoje, vamos conversar com o coach e presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Teunis Marinho, que vai contar pra gente um pouco mais sobre seu livro Sonhar Alto, Pensar Grande, que narra os fatos mais marcantes de sua vida pessoal e no mundo do trabalho. Bom dia, Teunis! Seja muito bem-vindo ao Alvorada em Pauta. Bom dia, Isabela. Um prazer poder falar para os seus ouvintes, viu? Então, Teunis, conta pra gente o que te motivou a escrever um livro que narra sua história e suas experiências de vida. Isabela, eu cheguei numa fase da minha vida onde eu até criei, sabe, um provérbio, que eu digo criei porque eu nunca achei no Google nenhum com este nome ou com esta redação, que eu digo que o sucesso de uma pessoa a gente mede não por aonde ela chegou, mas também de onde ela partiu. E eu nasci numa cidade em Minas Gerais chamada Alto Rio Doce, uma cidade de aproximadamente 12 mil habitantes, portanto muito pequena, próxima a Barbacena, Tiradentes, São João do Rei. E eu sempre gosto de brincar dizendo que nasci na roça. E de uma família humilde, meu pai foi bancário. Até os 8 anos de idade eu já tinha morado em 6 cidades, incluindo a do meu nascimento, Alto Rio Doce, mas eu morei em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, em Ubá, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, morei no estado de São Paulo, numa cidade chamada Socorro, no interior de São Paulo, e depois cheguei na capital, em São Paulo. E então nós éramos praticamente assim ciganos, porque meu pai abria agências para um antigo banco mineiro que começou a se expandir na região sudeste do Brasil. E consegui, trabalhando com o exemplo do meu pai e da minha mãe, numa vida muito humilde, eu conto os detalhes no meu livro, chegar a presidente de uma multinacional alemã da Bayer Polímeros. Para isso, eu morei 9 anos na Alemanha, ou como eu gosto de dizer brincando, quando me perguntam quanto tempo você morou na Alemanha, eu digo 8 invernos. E juntamente com essa função de presidente da Bayer Polímeros, eu era também o diretor-geral para a América Latina da divisão de polímeros do Grupo Bayer. Bom, tudo isso é fácil falar assim numa frase, mas tem muita história para se contar. E eu estou numa fase da minha vida que eu digo que antes de morrer, eu gostaria de deixar um legado, de ajudar, de pagar para Deus e para as pessoas tudo que eu consegui na minha vida. E dentro desse projeto, eu tenho hoje 4 trabalhos que eu faço. Um deles foi lançado este livro com esse propósito. De deixar um legado, de animar, de incentivar, de motivar pessoas a não desistirem, independente da sua origem, independente dos seus obstáculos, a irem em frente e sempre focar naquela grandeza que ela tem, do que ela quer conseguir na vida. E hoje o seu livro já está na 2ª edição, né? Você esperava esse sucesso todo? Não esperava, o próprio nome do livro demonstra um pouco a minha personalidade, o jeito que eu sou. Meu livro chama-se Sonhar Alto, Pensar Grande. Esse título me acompanha a vida inteira, mas eu não tinha essa expectativa. Eu fiz mais com o propósito de falar, bom, quem sabe alguém vai comprar, quem sabe alguém vai ler, quem sabe algum dia eu vou receber uma notícia de algum leitor me agradecendo e já terá valido o lançamento do livro. Mas o livro começou, como a gente gosta de dizer, bombando, e a primeira edição foi esgotada, a segunda está no mercado, e a editora Gente, que é a responsável pelo meu livro, já está produzindo a 3ª edição pelo andamento da 2ª. Bom, Teunis, uma das histórias que tem no livro, né, é sobre o seu primeiro emprego aos 5 anos de idade, quando sua mãe te deu a tarefa de ajudar a cuidar dos seus irmãos diabéticos, né? Hoje, como você enxerga isso? Isso te ajudou de alguma forma? Olha, você sabe que esse capítulo do meu livro, que chama Meu Primeiro Emprego, Culpa de uma Barata, quando eu tinha 6 anos de idade, de 5 para 6 anos de idade, por uma dessas curiosidades da vida, eu morava em Belo Horizonte. Nós tivemos a constatação, a confirmação de que meu irmão mais velho, então na época com 6 anos, 7 anos, e o meu irmão caçula, que tinha 2 anos de idade, eram diabéticos.
Era uma doença muito difícil de ser diagnosticada tecnicamente naquela época, mas por muitas indas e vindas, erros e acertos, foi constatado que este era o diagnóstico. E naquela época, a maneira de se cuidar da diabetes era, comparado com hoje, muito primitiva. Você tomava injeção todos os dias e media a glicose na urina, não era nem no sangue, através de exames diários feitos com tubo de ensaio, com algodão, com fogo e álcool. E, enfim, era um trabalho artesanal para você, pelo olhar, pela cor que ficava aquele exame, com urina e um produto chamado reativo de Benedict. E a minha mãe fazia este exame para o meu irmão mais velho, e eu digo que ela me contratou para ser o fazedor de exames do caçula. E por que eu chamo de emprego? Porque tinha um job description, tinha uma descrição da minha função, do que eu deveria fazer, eu tinha um horário para começar a fazer esse trabalho, eu tinha que entregar esse trabalho pronto, e tinha também que receber uma recompensa. A recompensa é que a minha mãe sempre me chamava de meu amiguinho, me dava beijinho quando me acordava na cama para fazer esse exame, às 6 horas da manhã todos os dias, e me motivava muito. E o ensinamento, que foi a sua pergunta, Isabela, o grande ensinamento para mim, depois que eu amadureci, foi que a minha mãe, com um grande problema desse, quase que perdendo as 2 crias dela, porque a diabetes era uma doença quase que fatal naquela época do mundo, ela, ao invés de me isolar, ao invés de esconder este problema, ela me jogou para dentro do problema, só que com carinho, com respeito comigo, e me pediu para ser um aliado dela, em outras palavras. E isso foi fundamental, eu acho, na minha estrutura de crescimento na vida. Ajudar, estar ao lado da minha mãe, ser motivado e ser uma mão de obra para ela que ela precisava. E acabou, Isabela, que eu fui até promovido, sabe? Eu recebi uma promoção para ser o cuidador dos meus irmãos nas festas infantis de aniversário. Eu não podia deixá-los comer doce. E eu, quando observava que eles iam chegando perto da mesa de doce, eu gritava: cuidado, olha o anzol. Também, sem que a minha mãe nunca tivesse me pedido, criei automaticamente, não sei por que razão, uma situação que eu também não comia doces, para ser solidário com meus irmãos, para não falar eu como, eu posso, vocês não podem. E isso me deu até um hábito que até hoje não sou comedor de doce. Teunis, o mercado de trabalho hoje ele é muito competitivo, né? Tanto que você fala isso também no decorrer do seu livro. Quais dicas você deixa para os nossos ouvintes? Olha, se o ouvinte principalmente for jovem, mas também se ele tiver mais idade, eu acho que o desemprego, o mercado de trabalho, a dificuldade para você ser o escolhido, ela é realmente uma corrida de obstáculos. E se você está entrando no mercado de trabalho, você tem que aceitar a humildade de fazer tudo o que for possível para ganhar o primeiro emprego. Às vezes o primeiro emprego, ele não é um filé mignon, ele é uma carne que vem com osso. Então você tem que aceitar que essa carne é com osso, que ela é dura, que ela não é macia, que ela não é bem preparada para você entrar no mercado de trabalho. E depois você vai crescendo aos poucos, você pode até trocar se você achar que aquilo não tem futuro nenhum, mas como se diz, você tem que estar dentro do baile, você tem que entrar na festa, não pode ficar na rua do lado de fora só escutando a música. Se você estiver desempregado, eu gosto de fazer uma comparação, que considerando que um desemprego às vezes é você estar no mar ou numa lagoa muito grande, boiando para não se afogar e esperando alguma solução de socorro. Então, o primeiro barco que aparecer, ou seja, o primeiro emprego que aparecer, se for um barco, se for uma coisa lícita, você tem que pular dentro dele. Você não pode esperar passar um transatlântico para você entrar, um grande barco, uma grande coisa na vida. Pegue o que estiver disponível. Depois, empregado, você se reencontra, você reanalisa, de repente até você avaliou mal essa empresa vale a pena, é boa, ou se não for, você pula de barco, mas já salvo, já não se afogando dentro d'água. Muito obrigada pela sua participação no Alvorada em Pauta. Muito obrigado, além da honra de poder falar para a Rádio Alvorada, também o meu sentimento de muita felicidade de estar aqui na minha terra, em Minas Gerais e em Belo Horizonte, com o meu livro também tendo sucesso e atingindo aqui o que eu gostaria muito que acontecesse. Muito obrigada, tenha um bom dia. Bom dia para você também. Bom, o Alvorada em Pauta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.